Boa noite, meu nome é Shane. Nós estamos numa semana incrível aqui, tudo que Deus tem falado, e hoje à noite vamos ouvir mais. O John Burke e a Kathy têm vindo para nos abençoar, e Deus tem usado para Ele nos lembrar desse DNA que Deus tem nos dado e renovado em nós, de venha como você está. Eu quero dizer para você que se tem alguém visitando hoje à noite, você é bem-vindo hoje, venha como você está. E Deus vai mudar tudo. Ele vai te levar para um lugar que você não imagina. Nós vamos aprender juntos essa jornada. Nossa jornada está levando com certeza em direção ao céu. Nós vamos estar falando sobre esse assunto hoje à noite. O John Burke escreveu um livro, Imagine Heaven. Está aqui, vou mostrar o título do livro. Não tem em português ainda, mas de todos os livros que ele já escreveu, ele também falou que no Brasil é o que mais sai livros dele, que em outros países é o Brasil que realmente os brasileiros compram mais livros que qualquer outro país no mundo. Ele ficou muito grato assim porque Deus está fazendo no Brasil. Esse livro não tem em português ainda, mas nós vamos ouvir a mensagem desse livro hoje à noite. Esse livro foi primeiro lugar no New York Times Best-Selling List. Ela está quase 1 milhão de edições de livros vendidos nos Estados Unidos. E glória a Deus. E quando saiu em 2015, foi o livro mais vendido naquele ano no Amazon. Então Deus tem usado esse livro para entrar na vida das pessoas e despertar um interesse sobre céu. E pessoas de várias culturas e religiões têm mandado avisar que entregaram a vida a Jesus através desse livro. Então queremos convidar o John aqui agora e agradecer a Deus por essa oportunidade hoje de ouvir sobre Imagine Heaven. Oi, meu nome é John. Well, it is such an honor to be here at Mont'Serrat. É uma grande honra estar aqui na Mont'Serrat. I don't know if you realize it, but God is doing a phenomenal work here in this church. Não sei se você já se deu conta, mas Deus está fazendo uma obra fenomenal aqui nessa igreja. He is bringing sons and daughters into His eternal kingdom. Ele está trazendo filhos e filhas para o seu reino eterno. And tonight I want to give you a peek of what that kingdom is like. E hoje à noite nós vamos dar uma olhadinha assim sobre como esse reino eterno vai ser. So 3 men were playing cards one night. Então 3 homens estavam jogando baralho uma noite. And the subject came up. What do you want people to say about you at your funeral? Então surgiu o assunto assim, o que você quer que as pessoas falem sobre você no seu funeral? And the first guy said, I want them to say I was a brilliant doctor who saved many lives. O primeiro, que era médico, disse: eu quero que eles falem que eu era um grande médico que salvou muitas vidas. And the second guy said, well, I want them to say I was a wonderful family man who loved my wife and my children well. O segundo disse: eu quero que eles falem que eu era um homem de família muito bom, que amei bem a minha esposa e os filhos. The third guy said, well, I want to hear them say, look, he's moving. Eu quero ver eles dizer assim: olha, ele está vivo. Now, believe it or not, with modern medicine, more and more times they are saying, look, he's moving. Acredite ou não, com a medicina moderna, mais e mais vezes as pessoas estão dizendo: olha, ele está se mexendo. In fact, the Gallup poll did a survey of America. A firma de pesquisa Gallup fez uma pesquisa nos Estados Unidos. And found that 1 out of 25, or almost 13 million Americans, has had what's called a near-death experience. Descobriram que 1 em 25, isso quer dizer mais ou menos 13 milhões de americanos têm tido uma experiência próxima da morte. Where their heartbeat has stopped. É onde o coração parou. Where their brain waves in some cases cease. Até às vezes as ondas do cérebro param. They are dead. And yet they are resuscitated. They come back to life. Elas estão mortas, mas depois retornam. And they come back to talk about the peak they got into the life to come. E ao retornarem, começam a falar sobre aquela pequena visão que tiveram da eternidade. And it is a very sacred experience, and it's hard for them to talk about it. E é uma experiência sagrada que muitas vezes é difícil falar sobre isso.
Now, why am I interested in this? Agora, quero dizer por que eu tenho interesse nisso. Because 35 years ago, I was not a Christian. I didn't know what I thought about God or Jesus or the afterlife. 35 anos atrás, eu não era um seguidor de Jesus, eu não tinha uma opinião formada sobre Deus, Jesus e a vida pós-morte. But my dad was dying of cancer, and someone gave him the very first book about these near-death experiences. They Mas meu- coined the term. Meu pai estava morrendo de câncer e alguém tinha dado para ele o primeiro livro que foi escrito sobre essas experiências próximas da morte. And I picked it up and I read it in one night, and I said, oh my gosh, this God, Jesus stuff may be real. Então eu peguei aquele livro, li numa noite só e eu disse: meu Deus, será que esse negócio de Jesus e Deus é verdade? And the next year, I got into a small group Bible study, and I started to understand what Jesus has done. I understood about grace, and I came to faith in Jesus. Então, durante o próximo ano, eu entrei num pequeno grupo de estudo bíblico e comecei a descobrir o que era graça, quem era Jesus. Entreguei minha vida a Jesus. Now, eventually, I left a career in engineering. I went to seminary and into full-time ministry. Então, acabou sendo que eu deixei minha carreira de engenharia, fui para o seminário e comecei um ministério, uma vida de ministério. And over the last 30 years, I've intensely studied the Bible, but I've also studied over 1,000 of these near-death experiences. Então, nos últimos 30 anos, tenho estudado a Bíblia de forma intensa, mas também tenho estudado mais de 1.000 entrevistas dessas de pessoas que retornaram da morte. And I wrote Imagine Heaven first to help skeptics see what I saw, how real God is and the life to come is. E eu escrevi Imagina o Céu para ajudar pessoas que duvidam, para poder perceber o que eu estava enxergando, que Deus é real e a eternidade é real. But also to show how what these people are reporting all around the globe, how that fits with what the Bible has said all along. Mas também eu queria demonstrar de que o que as pessoas estavam dizendo do mundo inteiro combina com o que as Escrituras já tinham falado. Now let me just say, I am skeptical of any one of these stories. Agora, quero admitir que eu tenho uma certa dúvida, uma mente questionadora sobre qualquer única história. I'm really more interested in the commonalities, the things you see in common across many of them. Mas eu tenho muito interesse naquelas comunalidades, as coisas que têm em comum essas histórias juntas. And the reason I would say is don't base your view of the afterlife on one or two of these stories is because all of them are interpreting something that truly is out of this world. E eu preciso dizer que nós não podemos basear nossa teologia em cima de nenhuma ou poucas dessas histórias, porque na realidade são pessoas que estão interpretando algo que aconteceu literalmente fora desse mundo. Imagine it like this. Imagine this three-dimensional experience of life that you're living right now. Queria que vocês imaginassem o seguinte: essa vida de 3D que estamos vivendo aqui. Imagine that that's really being lived on this flat black and white two-dimensional wall. Se essa vida toda estivesse sendo vivida aqui em preto e branco, em duas dimensões nessa parede. Death means separation. So when you die, your spirit leaves your physical body. Morte significa separação. Então, quando você morre, seu espírito sai daquele corpo físico. So imagine when you die, you're ripped off that flat two-dimensional plane and you're brought out into this three-dimensional room all around you. Então, imagina, ao morrer, você é rasgado daquela dimensão dupla ali, só duas dimensões, e você é trazido para cá, para o mundo colorido de 3 dimensões. And you're experiencing new dimensions, and you can see your flat world because it's contained in this bigger reality. E você agora está experimentando mais dimensões, e você consegue olhar para trás e ver a sua vida, que ela é rasa ali, porque ela é contida dentro da realidade maior. You're seeing colors like you've never seen before. Você está enxergando cores que você nunca viu antes. And then imagine you have to go back into that flat black and white world and describe this three-dimensional world of color, but in black and white flat terms. E aí imagina que você então é levado de volta para aquele mundo que é plano, de 2 dimensões, e tentar descrever lá o que você experimentou aqui,
mas só em termos que entendem as duas dimensões. I'm convinced that's what these people are trying to do. Eu estou convencido que é isso que está acontecendo com as pessoas. But I want to let you hear from some of them tonight Mas eu quero que você ouça o testemunho deles hoje à noite. and see how it ties to what the Bible has said all along. E perceba como isso encaixa com o que a Bíblia já havia falado há muito tempo. And I've interviewed very credible people, doctors and bank presidents and commercial airline pilots and pastors and college professors. Eu tenho entrevistado pessoas com credibilidade, médicos, gerente de banco, piloto comercial de linhas aéreas comerciais. People who don't need to make up wild, crazy stories, and in fact, talking about it actually hurts their career. Não são pessoas que têm qualquer vantagem em inventar uma grande história, inclusive isso pode danificar a carreira deles. But they say it really happened. Mas eles testificam que isso realmente aconteceu. Like Dr. Mary Neal, who's a spine surgeon. Como a doutora Mary Neal, que é uma cirurgiã de coluna. She and her husband were kayaking with a group of people in Chile. Ela e o marido estavam numa viagem de caiaque em Chile. When her kayak went off about a 12, 15-foot drop and got stuck in boulders underneath a waterfall, 5 feet underwater. Quando o caiaque dela passou por uma cascata e ficou preso debaixo da água, nas pedras. She tried everything to get herself free, but no matter what she did, she could not get free. Ela tentou de tudo para se libertar ali, mas não conseguiu sair do caiaque. Dr. Neal is a Christian, and she cried out to God, God, your will be done. A doutora Neal é uma cristã e ela clamou para o Senhor, sua vontade seja feita. And at that moment, though she should have been feeling panic because she couldn't breathe underwater, she felt peace and she felt Jesus holding her. Naquele instante onde ela deveria estar sentindo pânico, porque não podia respirar debaixo da água, ela sentiu paz, sentiu Jesus abraçando ela. And he gives her a review of her life. E Jesus dá a ela uma olhada em uma revisão da sua vida que tinha vivido. And then she shoots out up above the water and she's watching her friends try to recover her body and then try to resuscitate her body. She was dead 30 minutes. E ela subiu acima da situação e ela vê os amigos tentando recuperar o corpo dela debaixo da água e ela ficou falecida mais de 30 minutos. But what she said is she had never felt so alive as she did during that time. Mas ela relata que ela nunca se sentiu tão viva quanto se sentiu naquele momento. And that's one of the commonalities that I found across these experiences. E essa é uma das comunalidades que eu encontrei em todas essas experiências. Is that when we die, we leave our body, but we still have a body. We're out of our body in a new spiritual body. É que quando morremos, nós saímos do corpo, mas ainda temos um corpo espiritual. And people say we're still ourselves, and we know we're ourselves. In fact, we feel more ourselves than we've ever felt. E as pessoas dizem, eu ainda sou eu mesmo. E, inclusive, eu me sinto mais eu mesmo que já senti em muito tempo. But not just with 5 senses, more like with 50 senses. Mas não só com 5 sentidos, mas mais assim como se fosse 50 sentidos. Now, in Acts chapter 14, I believe that the Apostle Paul actually had one of these near-death experiences. Eu acredito que em Atos 14 o apóstolo Paulo descreve que pode ter sido uma dessas experiências. In Acts 14, it says they stoned Paul, dragged him out of town, thinking he was dead, but as the believers gathered around, he got up and went back into town. Aqui diz, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta do Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. They stoned him to death and dragged him out of town and left him dead. Eles apedrejaram ele até a morte, levaram para fora da cidade e deixaram ele pensando que estava morto. And then miraculously he gets up and goes back into the town. E depois, como milagre, ele levanta e volta para dentro da cidade. Now, personally, I wouldn't go back into the town where they just stoned you to death. Se fosse eu, acho que não voltaria para dentro da mesma cidade que acabaram de me apedrejar. But that's the Apostle Paul. Mas esse é o Paulo. But look, Paul goes on in another place and says this, and I think he's referring
to this experience. E olha só, o Paulo, em outra circunstância, ele descreve o que eu acho que ele está voltando a pensar sobre essa experiência. 2 Corinthians 12, he says, I was caught up to the third heaven 14 years ago. Ele, em 2 Coríntios 12, ele diz assim, há 14 anos fui arrebatado ao terceiro céu. Whether I was in my body or out of my body, I don't know. Only God knows. Se for no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Why doesn't he know? Como é que ele não sabe? Because we still have a body. Porque We're ourselves, but we have a spiritual body. Porque ele ainda tem corpo, e ele é ele mesmo, só que é um corpo espiritual. He says, but I do know that I was caught up to paradise and heard things so astounding that cannot be expressed in words, things no human is allowed to tell. Mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouvi coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. See, this is great news. When we die, we get a spiritual upgrade. It's like this is our version 1.0 body. We get a version 2.0. E é boa notícia, quando morremos nós vamos receber um upgrade do nosso corpo. 1.0 vai vir um 2.0. It's better than an iPhone upgrade. Melhor do que um upgrade de iPhone. And Jesus is version E 3.0. Jesus é a versão 3.0. But Paul goes on and talks about this in 1 Corinthians 15. He says, our bodies are buried in brokenness, they're raised in glory, they're buried in weakness, they're raised in strength, they're buried natural human bodies, but they're raised spiritual bodies. Em 1 Coríntios 15, 43, Paulo fala sobre isso, que nossos corpos são semeados em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Semeado em corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Now, when these people first die, they leave their body, but they stay in the vicinity of their resuscitation for a little while. E o que acontece é que as pessoas morrem e saem do corpo, e eles deixam o corpo, mas ficam ali nas proximidades por um pouquinho de tempo. And I write in chapter 2 of Imagine Heaven about all these doctors that were skeptical, but they came to believe there really is an afterlife because of what people reported seeing while out of their body. No livro Imagina o Céu, eu escrevo sobre vários médicos que tinham muitas dúvidas sobre isso, mas eles começaram a crer numa vida após a morte por causa da descrição dos acontecimentos pelas pessoas que morreram e observaram. Like Dr. Michael Sabom is a cardiologist who told me he didn't believe in near-death experiences and he set out to disprove them. Então, eu entrevistei o Dr. Michael Sabom, que era um cardiologista, e ele não acreditava nada disso. E ele, inclusive, tentou desprovar a existência dessas experiências. He said, and then he heard from one of his patients, Pete, who told him that he left his body while Dr. Sabom was during a cardiac arrest, and he watched his resuscitation. Mas aí ele ouviu do Pete, um dos pacientes dele que saiu do corpo quando ele estava no meio de uma cirurgia cardiológica. Ele descreveu o que ele viu. Dr. Sabom said, Pete described the resuscitation with such detail and accuracy, I could have later used that tape to teach physicians. Ele disse que o Pete descreveu o procedimento de reanimá-lo com tanta detalhe e tanto precisão que ele podia ter usado o que ele falou para treinar outros médicos. Sabom said these people, like Pete Morton, saw details of their resuscitation they could not otherwise have seen. Ele disse que essas pessoas que nem o Pete observaram detalhes do seu reanimação que ninguém poderia ter falado para eles. Like one patient noticed a doctor who failed to wear scuffs over his white shoes during open heart surgery. Um dos pacientes relatou que o médico que estava o reanimando não estava usando aquela proteção por cima do sapato enquanto ele estava lá no bloco cirúrgico. And after 5 years of research trying to disprove near-death experiences, Dr. Sabom changed his mind. Depois de 5 anos de lutando para desprovar a existência dessas experiências, o Dr. Sabom mudou de ideia. And he wrote in America's most prestigious medical journal, JAMA, E ele escreveu no mais importante jornal americano, JAMA, the things that he had discovered. as coisas que ele descobriu. Another doctor, an oncologist, Dr. Jeff Long, read these findings in JAMA. He didn't believe it. Um outro médico, o Dr. Long, ele leu aquele relatório no JAMA e ele, não, isso não é verdade.
But then he started asking more and more of his patients with an open mind, and he started to hear more and more of these stories as well. Mas ele começou a entrevistar seus próprios pacientes com a mente mais aberta e ele começou a ouvir mais e mais dessas histórias. And he's now collected and studied over 4,000 of them and has become a Christian as a result. E esse Dr. Long tem colecionado mais de 4.000 histórias e ele se tornou um seguidor de Jesus como resultado. Now, the thing is, people are very hesitant to share these experiences because they are sacred and it's hard to describe in our three-dimensional language. Agora é verdade que pessoas são hesitantes assim para descrever o que aconteceu porque é uma experiência sagrada e é uma experiência que é difícil de descrever no nosso mundo. Like just since speaking this morning, I've met 5 here who have had this happen to Depois them. da palestra hoje de manhã, já falei com 5 pessoas aqui dessa igreja que tiveram essa experiência. But what you need to understand is it is real life. Mas o que precisamos entender é que isso é vida real. And in fact, what people commonly say is I felt more alive there than I ever did here. E o que muitas vezes é dito é que eu me sentia mais vivo lá do que me sinto aqui. That this heaven is the real thing and this is more the shadow. E que o céu é a verdadeira vida e que aqui é mais como se fossem sombras. And I think the Bible hints at this even in Hebrews 8:5, where it says that God had Moses construct the tabernacle, but it is just a copy and a shadow of what's in heaven. Temos uma pista sobre isso aqui em Hebreus 8:5, olha só. Eles serviram num santuário que é a cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. So if that's the case, think about it. God created all the beauty of earth. Imagine what the beauty of his kingdom is like. Então imagina só, Deus criou toda a beleza desse planeta. Então imagina como é a beleza do reino dele. And that's another commonality of these experiences. They experience beauty, but in new dimensions of time and space. E essa é mais uma comunalidade dessas experiências. Eles experimentam uma beleza em nova dimensão. Paul talks about this as well. He says in 1 Corinthians 2, no eye has seen, no ear has heard, no mind has imagined what God has prepared for those who love him. O Paulo descreve isso em 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Captain Dale Black is a commercial airline pilot. O capitão Dale Black é um piloto comercial. He has a PhD in aeronautical engineering. Ele tem um doutorado em engenharia de aeronáutica. But he died when in a small plane, as it took off, it crashed into a monument, fell 70 feet to the ground, everyone died. Mas ele estava num pequeno avião em Los Angeles, isso bateu num prédio, caiu, todo mundo morreu e ele morreu também. And I've seen the LA Times picture of the wreckage that he died E in. eu vi a reportagem daquela queda de avião no qual ele morreu. But miraculously, he came back to talk about what he saw. Mas milagrosamente ele retornou para falar sobre a sua experiência. And this is an interesting thing because I think God constructs our entrance into his eternal kingdom in line with what we love. And he loves flying. So he came flying into the holy city of God. Listen to how Isso he é muito describes it. interessante, que eu acredito que Deus constrói a nossa entrada à eternidade em termos das coisas que comunicam amor para nós. Então ele entrou voando para a cidade eterna. Captain Black says, I was fast approaching a magnificent city, golden and gleaming among a myriad of resplendent colors. Eu estava me aproximando rapidamente a uma cidade dourada, brilhosa, cheio de cores. The light I saw was the purest I've ever seen. A luz que enxerguei era a luz mais pura que já tinha visto. The music was the most majestic, enchanting, glorious I'd ever heard. A música que eu estava ouvindo era mais majestosa, gloriosa música que já tinha ouvido. A strong sense of belonging filled my heart. I never wanted to leave. Senso profundo de pertencer encheu meu coração. Eu nunca queria deixar aquele lugar. This entire city was bathed in light.
A cidade inteira era banhada em luz. And somehow I knew that light and life and love were all connected and interrelated. De alguma forma eu compreendia que amor, luz e vida estavam interconectadas e relacionadas. And remarkably, the light didn't shine on things, but through them, through the grass, through the trees. Incrivelmente, a luz não brilhava sobre as coisas, ela brilhava através das coisas, através das árvores e da grama. Through the wall of the city and even through the people who were gathered there. Brilhava através das muralhas e através das pessoas que estavam ali reunidas. In the distance stood a range of mountains, majestic in appearance. Na distância eu vi uma grande montanha, várias montanhas assim majestosas. Between the central part of the city and the city walls were groupings of brightly colored, picture-perfect homes. E dentro desde do centro da cidade até a muralha exterior existia bairros de casas lindas e coloridas. Now maybe you've never thought about the life to come. Talvez você não parou para pensar sobre a vida após a morte. You know, somehow I think even Christians think that it's going to be less than this life. Incrivelmente, eu acho que até os cristãos pensam que a vida lá vai ser menos do que a vida aqui. Or maybe you picture it's going to be like an endless, boring church service. Talvez você já retratou a eternidade como culto maciante sem fim. I mean, I'm a pastor. That sounds bad to me. Eu sou pastor e eu não quero nada disso. It's gonna be life. Vai ser vida. The life you love here, but so much A more. vida que nós amamos aqui, mas muito mais. And the beauty of earth is found also in the beauty of heaven, but much, much more. E a beleza que achamos na terra está encontrada também no céu, mas muito, muito mais. Listen to how John the Apostle, who got a view of heaven and writes in Revelation, listen to the beauty of earth he refers to. Go ahead and read all those. Então nós vamos ler alguns textos. Escuta aqui como João, o apóstolo, enxergou a beleza da terra lá no céu. Vamos ler alguns textos aqui de Apocalipse. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas segurando palmas. 7:17. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. 21:10. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. 22:1 e 2. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Did you catch that? Você ouviu isso? They're holding palm branches. They're palm trees in Eles heaven. estão segurando folhas. Existem palmeiras no céu. They're mountains in heaven. They're rivers in Existem heaven. montanhas no céu. Existem rios no céu. There's cities in heaven. Existem cidades no There are céu. trees and there are flowers and there's fruit. Existem árvores, existem flores, existem frutas. Imagine the beauty. Imagina a beleza. Don Piper is a pastor who was coming back from a retreat when an 18-wheeler got out of control and came and ran over the top of his car. O Don Piper é um pastor que estava retornando de um retiro e um caminhão 18 rodas se descontrolou e passou por cima do carro dele. Crushed his car flat. Ele ficou esmagado, o carro inteiro esmagado. The emergency medical people came and declared him dead. Os pessoal da emergência chegaram e declararam ele morto. But it took 90 minutes for them to cut his body out of the car. E levou 90 minutos para cortar o ferro, para tirar o corpo dele daquele acidente. Yet after that, he resuscitated to declare what he experienced. Mas depois daquilo ele voltou da morte e declarou o que ele experimentou. Listen to what Don Piper and Dr. Mary Neal, the doctor who had the kayaking accident, listen to how they talk about the beauty of heaven. Escuta aqui nesse vídeo o que o Don Piper, o pastor, e também a doutora Mary descreveram sobre a beleza.
you saw the 18-wheeler come, what was the next memory you had? Well, I took my last breath on the bridge, and my next breath was at one of the 12 gates of heaven. I'm looking through the gates. I'm looking down the street. There is a river that flows from this throne, or this hill that's high and lifted up, and I know that's the river of life because we're told that it flows from the throne of God. So many of the things that we know and enjoy and love here are visible there as well. I would say this, and heaven's never going to be less than this. It's always going to be more. Yeah. In heaven, it's all big. I mean, it so far transcends any words that we could come up with here. If you want to talk about meadows and flowers and beauty, and if you want to talk about trees. Did you see that? Oh yes, they're just magnificent, except that they are so brilliant and so vivid as to really defy description. So you live in Jackson Hole, Wyoming, one of the most beautiful places on earth. How did that compare to this beautiful path leading to heaven? One of the problems that I and most people had when they came back from a near-death experience is that even the most intense beauty here on earth, even the most intense love here on earth, is very, very pale in comparison to the intensity of the love and to the intensity of the beauty in God's world. Everything was far more intense. The colors were beyond anything we could ever experience here. And we're going to experience, yeah. God has created a world that we experience together. Heaven was meant for relationship. Deus criou o mundo para experimentarmos juntos, porque o céu foi criado para relacionamentos. And that's another commonality as well. E essa é uma das comunalidades também. That people realize when they come back, more than anything else, that love is the point of life. Que quando as pessoas retornam, elas descobrem que amor é o propósito dessa vida. And when they're there, they often encounter loved ones who died ahead of them. E quando eles estão lá, eles muitas vezes encontram pessoas amadas que morreram antes deles. We recognize each other. We remember. We have the same memories. We hug. We kiss. It's life. Eles reconhecem uns aos outros, lembram uns dos outros, abraçam, beijam, é vida. It's what Jesus promised. He said to his best friends his last night on earth. É a promessa que Jesus deu. Olha só o que ele falou para os seus melhores amigos na última noite aqui na terra. John 14, there is more than enough room in my Father's home. I'm going to prepare a place for you. And when everything's ready, I'll come get you. You'll always be with me where I am. João 14, 2 a 3. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, eu vou preparar um lugar para vocês. Ou não teria eu dito a vocês que vou preparar um lugar para vocês? Quando eu for para preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. And Jesus also said in Luke 16, verse 9, use your worldly resources to benefit others and make friends here on this earth. And then when your earthly possessions are gone, they will welcome you into an eternal kingdom. Olha só o que Jesus falou em Lucas 16, 9. Por isso eu digo, use a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os receberão nas moradas eternas. It's fascinating because I never recognized this in this verse until I started hearing all these people talk about how they had a welcoming committee. People, relatives or friends who had died before them there to welcome them. And then I read that and I was like, of course. Eu nunca tinha reconhecido esse conceito dentro desse versículo do comitê de recepção, até que eu comecei a entrevistar pessoas que tiveram essa experiência e quando chegaram lá, amados e amigos que eles conheciam nessa vida, estavam lá para recebê-los. Like Pastor Don Piper said, his grandfather and grandmother and friends were there. A friend who had been in a horrible car accident, but he was healthy and whole, and everybody was in their prime. Como o pastor Piper disse, quando ele chegou, o avô, a avó e outros amigos que tinham falecidos, eles estavam lá, estavam com saúde, estavam no auge da vida deles. Marv Besteman, a bank president, died in the hospital during surgery.
O Marv Bestman era presidente de banco, faleceu no hospital em cirurgia. He said he had a welcome party there consisting of friends and relatives who had died before him. Ele lembra de comitê de recepção de amigos e de parentes que estavam lá para recebê-lo. He said, both of my friends were prayer warriors. We had spent many hours praying together. Os dois amigos que receberam ele eram amigos de uma equipe de oração que tinham passado muitas horas orando juntos. I'm not sure if that's why God had these two guys there to see me, but they were significant in my spiritual life. Eu não sei por que Deus escolheu esses dois para me receber, mas eles realmente tinham uma posição significante na minha vida espiritual. Everyone I saw had been influential in shaping my life in some way. Todos que eu vi, eles tinham tido influência em formar a minha vida espiritual de alguma forma. And see, that's it. E é isso aí. The way you influence others and the way others influence you, that lasts. People last. A maneira que você influencia outras pessoas e as pessoas te influenciam, isso dura para sempre. A woman who died giving birth said, I recognized my grandmother and a girl I had known since I was in school. Uma mulher que faleceu ao dar luz, ela reconheceu a avó dela e uma outra menina com que ela estudou na escola. I saw many relatives and friends. It was a very happy occasion. Ela viu muitas amigas e parentes e era uma ocasião cheia de alegria. And I felt that they had come to protect me or to guide me. E ela disse que eu entendi que eles tinham vindo para me proteger ou me guiar. Now, interestingly, Dr. Neal and others said the same thing, that she just knew intuitively her welcoming committee was there to guide and welcome her, but also to protect her. Interessante, porque em outros relatos eu ouvi a mesma coisa. Dr. Neal e outros dizem que parece que aquele comitê de recepção estava lá para proteger e guiar ela. And that's very important. Isso é muito importante. Because, see, these near-death experiences are just getting a peek into the afterlife. They're not seeing the whole thing. Porque essas experiências próximas da morte estão tendo só uma pequena olhadinha para a vida pós-morte. Não estão vendo tudo o que está acontecendo. That's why get your view of the afterlife from what God has said in the Bible. These just color it in. Você precisa pegar a sua visão sobre a vida eterna, do que Deus falou na palavra dele. Esses aqui são só pequenos desenhos daquilo que Deus já falou. Because they're just seeing one side of it, not the whole thing. Eles não estão vendo tudo que Deus revela. It's kind of like this. There's this famous mountain, Mount Rushmore, United States. It's this famous mountain of our early presidents. É mais ou menos parecido com essa montanha aqui, ó, famoso. Talvez tu já viu, tem os caras dos presidentes. Everybody sees this side of the mountain, Todo mundo viu esse lado aqui, but there's another side that people don't see. mas tem outro lado que as pessoas não vê. Not so pretty, is it? Não é tão lindo. But seriously, there is another side to these experiences as well. Mas sério, agora falando sério, existe um outro lado para essas experiências também. And one of the interpretive keys I found that help fit these with what the scripture says E das chaves interpretativas que eu tenho encontrado, ela nos ajuda a interpretar essas histórias. is that many people said in their experience they came to a border or a boundary that they knew they couldn't cross over and still come back to this life. Muitas das histórias falam de uma barreira, de uma fronteira que eles chegam, eles sabem que se atravessar aquela fronteira não vão poder voltar para essa vida. So whatever these experiences are, they're not full biological death. They're not eternal life yet. Então, seja o que for essas experiências, elas não são morte biológica plena. Elas ainda têm aquela chance de voltar. And one other thing that's important to mention. E tem mais uma coisa importante para mencionar. You know, it's not all good in the life to come. Não é tudo lindo na vida que That might be após a translated morte. There are evil, deceptive spirits on the other side. Existe também do outro lado demônios e espíritos que vão nos enganar. And I believe that is why God sends this welcoming committee not only to guide but to protect on their journey. Eu acredito que Deus envia esse comitê de boas-vindas não só para guiar, mas para proteger nessa jornada. And that's why God warns us in the Bible not to
do things to try to have out-of-body experiences, like astral projection, or like trying to contact spirits from the dead. Por isso que a Bíblia é bem claro em nos advertir para não tentar ter esses tipos de experiências. Because Não there- tentar experimentar a projeção da alma ou falar com espíritos. Because there are evil, deceptive spirits, and that is not under God's protection. Porque existem demônios e espíritos que vão nos enganar e isso não está, essa experiência não está debaixo da proteção de Deus. But another commonality all around the globe is that when people are in this place of beauty and they see their relatives, many people also encounter the God of light who is love. And in his presence, they get a life review. E uma outra comunalidade do mundo inteiro, as pessoas nessa experiência encontram o Deus da luz e Deus de amor, e eles recebem uma revisão, reolhar na sua vida. It's amazing how people experience this God who is a brilliant light, brighter than the sun, and they experience a love like they've never felt before. É incrível como as pessoas experimentam esse Deus tão brilhante como o sol e um amor que nunca encontraram antes. And they know he's not a force, he's a person, and they know he's God, and he knows everything about them, every thought, every motive, everything. Instantaneamente eles sabem que não é uma força, que é uma pessoa e que ele sabe tudo mesmo sobre a vida deles. And yet in his presence they've never felt so loved. They've never felt so at home. E na presença dele, mesmo assim, eles nunca se sentiram tão amados, tão em casa. And those who know Jesus know he's Jesus. E aqueles que conhecem Jesus sabem que é Jesus. And Jesus said, "My sheep hear my voice and they know my voice and they follow me." Jesus falou, minhas ovelhas, eles ouçam a minha voz, eles conhecem a minha voz e me seguem. Jesus is the one who said, "I am the light of the world." Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Interestingly, a study that I talk about in Imagine Heaven was done between 500 Indians who had near-death experiences and 500 Americans. Eu falo desse estudo, a pesquisa que foi feita dentro do livro, sobre 500 indianos e 500 norte-americanos. And they report how in the Indian experience, the idea of the Hindu heaven were never mentioned in their experiences. Reincarnation, dissolution in Brahma. Incrível que dentro das experiências pós-morte dos indianos, o conceito que eles tinham sobre o céu não aparece nos relatos deles, de dissolução da alma, de nirvana, de reencarnação, essas coisas não aparecem nas histórias. They said the concept of karma, of accumulation of merits or demerits, may have vaguely been suggested by reports of, quote, a white-robed man with a book of accounts. Eles disseram que talvez o karma apareceu vagamente, assim, porque tinha um homem de roupa branca com um livro nos braços. But a white-robed man in book of accounts sounds like the book of Revelation. Mas isso parece muito mais o livro de Apocalipse. Now, it shouldn't surprise Christians that people will see Jesus even though they don't fully know him, because it says in Revelation 1:7, every eye will see him, even those who pierced him, who nailed him to the cross. Não deveria nos surpreender que pessoas de culturas que nunca ouviram falar de Jesus iam enxergar Jesus, porque dizem em Apocalipse 1:7, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aquele que o transpassaram. And remember, when Jesus was here on earth, people saw him do miracles right in front of them. And some said, he must be the Messiah, the Son of God. But others said, no, he's demon-possessed. Lembra que quando Jesus estava aqui na terra, ele fez milagres ali na frente das pessoas e alguns disseram, olha, ele é o Messias, o Filho de Deus, enquanto outros vindo a mesma coisa disseram, não, ele está possuído por um demônio. So seeing is not believing. Porque então ver não necessariamente indica crer. And these people who have these near-death experiences, they still have a free will and a choice whether they will seek God and come to faith in Jesus or not. Então essas pessoas que têm uma experiência próxima da morte, eles ainda têm o livre-arbítrio para ou crer em Deus e escolher ele ou não. Now Christians sometimes ask me, well, if this really is the God of the Bible, then why doesn't he just preach the gospel to them?
E às vezes o cristão me pergunta, mas se realmente estão enxergando o Deus da Bíblia, por que o Deus não tão, já fala o evangelho para eles na hora lá? Well, because that's never been God's method. Bem, isso nunca foi o plano de Deus. God's method has always been you. O plano de And Deus me. é você e eu. Life by life by life, the message passes. Vida por vida e vida passa a mensagem. And you see this, like the Apostle Paul. Você vê isso na vida do apóstolo Paulo. In Acts chapter 10, he's going to kill Christians. Em Atos capítulo 10, ele está indo no caminho de matar cristãos. Before he was a believer, and he's on the Damascus road when it says this brilliant light appears to him. Então ele está ali, antes de ser um seguidor de Jesus, na estrada para Damasco, e uma luz brilhante aparece para ele. And he says, "Who are you, Lord?" And he says, "Jesus." E ele diz, quem é você, Senhor? E a voz diz, Jesus. But Jesus didn't tell him what to do from there. He didn't tell him the good news. Mas Jesus não revelou o que fazer e nem deu as boas novas para ele ali. He said, "Paul, go into the city. You'll find out what you need to do." Ele diz, vá lá para a cidade, você vai descobrir o que você tem que fazer. And God led Ananias to go to Paul and explain what Jesus had done to pay for his sins. And there Paul decided to get baptized. Então Deus revelou para Ananias que ele teria que ir falar com Paulo e ali dar o evangelho e depois batizar o Paulo. So God doesn't take away our free will. We still have to choose whether we will give our lives to God and love and follow him. Então Deus não remove nossa vontade própria. Nós ainda precisamos escolher se vamos entregar a nossa vida a Cristo e viver por ele. One of the most amazing testimonies, though, that I heard were from blind people. Alguns dos testemunhos mais incríveis que eu ouvi vieram de pessoas cegas. People blind from birth, when they die and have these experiences, they see just like people with sight. Pessoas que foram cegas desde nascer e aí eles morrem e retornam com experiências de ter visto que nem você e eu enxergamos. Vicky, who is a Christian, was blind from birth when she had a bad car accident and died. A Vicky é cristã, cega desde bebê, desde criança, e ela teve um acidente de carro e voltou da morte. She found herself going through this tunnel and coming out in this brilliant, beautiful garden. Ela encontrou si mesmo passando por um túnel e aparecendo dentro de um jardim lindo, cheio de flores e cores. She said there were trees and flowers and this vast number of people and this tremendous light. Havia árvores e flores e muita gente e muita luz. And Vicky said the light was something you could feel as well as see. Ela disse que aquela luz era algo que você podia sentir tanto quanto enxergar. She said everybody there was made of light and I was made of light and what the light conveyed was love. Todo mundo naquela reunião era feito de luz e eu era feito de luz e o que a luz comunicava era amor. There was love everywhere. It was like love and light came out of the grass, the birds, the trees. Tinha amor e luz, tudo que é lugar, parecia que o amor, essa luz surgia de dentro das coisas, da grama, das árvores. And then she sees Jesus, the most brilliant of them all. E aí ela vê Jesus, o mais brilhoso de tudo. And she says what many said, brighter than the sun, but easy to look at. And that's all you wanted to do is look at him. E ele era mais brilhoso do que o sol, mais fácil de enxergar. E você só queria olhar na direção dele. And this blind person describes Jesus like you had pictured Jesus in a robe and with a beard and these eyes that just she couldn't stop looking into. E essa pessoa que sempre foi cega descreve Jesus como você poderia imaginar Jesus. And he hugs her with a hug that she said is far beyond any hug we've ever experienced E here. esse Jesus, ele abraça ela com um abraço que ela jamais poderia descrever. And then he gives her a life review. E depois ele repassa a vida dela. Now here's what's interesting. All these things that they say, it's in the Bible. Like Daniel and Jesus say this about people. Look, Daniel 12:3. Olha só, essas experiências, a gente alinham com a Bíblia. Olha só, Daniel 12, 2-3. Those who are wise will shine like the brightness of heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu,
E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. And see, that's because this is the glory of God, and we share in His glory, in His light, and His love, and His very life coming through us. Porque nós compartilhamos a glória de Deus que passa por nós. You see this in Revelation 21:23. It says, "The city of God has no need of sun or moon. The glory of God illuminates the city, and the Lamb, Jesus, is its light." Apocalipse 21, 23 a 24 diz também isso. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. The nations will walk in that light. As nações caminharão dentro dessa luz. But how would a blind person on earth ever hear that? Como é que uma pessoa cega aqui na terra ia poder compreender isso? Because a blind person would hear that light shines on things, not out of things. Então, uma pessoa cega ia ouvir que a luz brilha sobre as coisas, não de dentro das coisas. And yet this is what people report around the globe. The light of heaven is the glory of God that fills everything with love and life. E isso é relatado no mundo inteiro, que a luz do céu é a glória de Deus que preenche tudo com vida e com amor. And in God's presence, Na when you presença are de there, Deus. you will feel a love like you've never experienced before. Quando você estiver lá, você sentirá um amor como você nunca sentiu antes. Howard Storm, who you're about to hear from, described it this way. O Howard Storm, que você vai ouvir o relato dele, descreve dessa forma. He said, "Imagine every love you've ever experienced in life, all at the same time. Imagina todo o momento de amor que você já experimentou na sua vida, tudo de uma vez só. The love for a child, the love of a mother and father, the love of a spouse. Amor para filho, para a esposa ou marido, para um amigo. And all at the same time, but times 1,000. E tudo aparece, esses sentimentos, de uma vez só, vezes 1000. That is how much God loves you personally. É dessa forma que Deus ama você pessoalmente. Because He created you for Himself. Porque Ele To criou love. você para si mesmo, para amar. And in this God's presence, people commonly have a life review. E na presença desse Deus de amor, pessoas, uma comunalidade é que eles têm uma revisão de sua vida. Now, time works differently on the other side. It's like it says in 2 Peter 3. O tempo funciona diferentemente lá do outro lado. É como diz em 2 Pedro 3. Where it says, "To the Lord a day is like 1,000 years, and 1,000 years is like a day." Lá diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como se fosse um dia. And people who have these near-death experiences, life review, they say it's like that. They review their entire lives. They replay their entire lives in an instant, or the whole thing. They don't know the difference. Time works differently. Pessoas que descrevem essa experiência de ver a vida deles passar, eles dizem que vê toda a vida deles, mas parece que leva só um instante para acontecer. Eles não sabem explicar. And God is supporting them with love, but He's showing them how every act affected other people. E Deus está ali abraçando-os com amor, mas também mostrando para eles como cada coisa e decisão que fizeram afetou outras pessoas. Teaching them exactly what Jesus said, that, even the smallest act of kindness makes a huge difference and it won't be forgotten. Ensinando para essas pessoas que Jesus falou que até um copo de água no nome de Jesus faz uma grande diferença. Now, this is not the judgment. That comes after all human history is done. Então não estamos nos referindo a um julgamento. Isso vem depois do final de toda a história humana. And by the way, there are actually two judgments. É bom lembrar que há 2 julgamentos. And one is simply a question that I think God asks all of us. E na realidade, é uma pergunta que Deus faz para todos nós. Have you given your heart back to God? Você entregou sua vida de volta para Deus? Have you accepted His love and His forgiveness
that he demonstrated in Jesus coming and dying to pay for your sins, past, present, and future. Você recebeu para a sua vida o sacrifício que Jesus pagou na cruz para pagar o preço dos seus pecados. Because God loves all of us, every one of us, so much that heaven is a free gift. Relationship with God is a free gift. Porque Deus ama todos nós, cada de nós, tanto que o céu é um presente gratuito para todos. But a costly gift. It cost Jesus dying on the cross to pay for all our wrongs. É um presente gratuito para nós, mas muito caro para Ele. Custou Cristo morrendo na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. And see, the thing is, God loves you. And love requires freedom to choose. So he will not make you love or accept his forgiveness and relationship. E lembra disso, Deus ama você e amor exige a liberdade de você escolher ou não. Ele não vai te obrigar a aceitá-lo. But you can leave here tonight knowing that you are a child of God and forgiven and will be with him in heaven forever. Mas você, todos nós aqui, poderíamos sair daqui hoje com a certeza que somos filhos de Deus e passaremos eternidade com Ele no céu. But you know, the second judgment is not really judgment like we think of it. It's really a reward ceremony. Mas o segundo julgamento não é bem julgamento como nós pensamos. Na realidade, é uma cerimônia de galardão. Because for all that accept God's forgiveness, he washes us clean. Porque todos aqueles que recebem o perdão de Jesus, eles são lavados e são limpos dos pecados. But our deeds in this world matter, and he's going to reward us for eternity for the good that we do on this earth. Mas nossas ações de obediência, elas têm valor porque Ele vai nos dar um galardão eterno para a nossa obediência. And this is what Jesus was saying. There's nothing concealed that will not be disclosed or hidden that will not be made known. Por isso Jesus estava dizendo que não há nada escondido que não será revelado e nada que é nada que é escondido, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Howard Storm was a tenured college professor and an atheist. O Howard Storm era professor de faculdade já sem possibilidade de ser despedido, e ele também era ateu. He died when he was in Paris. He had a ruptured duodenum in his stomach, and he couldn't get a surgeon, and after 9 hours, he died. Ele morreu em Paris, numa viagem lá com estudantes, e ele teve um problema no estômago, onde sangrou interiormente. Depois de 9 horas que não conseguiu ser atendido, ele faleceu. Now, as an atheist, he thought when you die, it's just lights out. You unplug the computer, there's nothing. Como ateu, ele imaginava que ao morrer era desligar a luz e não vai ter mais escuro, nada mais acontece. And so when he finally goes, he's confused because he finds himself standing up in the room feeling better than he's ever felt before. Mas quando ele realmente morre, ele encontra si mesmo de pé na sala onde está o corpo dele, sentindo melhor do que ele já sentiu antes. More alive than he's ever felt. Like he said, he felt like Superman. É mais vivo do que já tinha sentido antes, se sentia como super-homem. And he also had a welcoming committee who came, and they were in the hospital hallway, and they say, Howard, come with us. And he thought they were leading him to surgery. He said, I need surgery. They said, we know. Ele também experimentou um comitê de recepção que estava ali no corredor do hospital, convidando ele, Howard, vem conosco. Ele disse, não, mas eu preciso de cirurgia, a gente entende, nós te conhecemos, pode vir. And they said, we've been waiting for you for a long time. We know all about you. Don't you want to get better? Come with us. Sério, nós entendemos tudo sobre você, estamos esperando faz muito tempo. Vem conosco, não quer melhorar? Vem conosco. And he started to follow them. E ele começou a segui-los. Now, here's another important interpretive key. Agora quero te dar mais uma chave para interpretar. These near-death experiences, some of them stop there. Algumas dessas experiências param ali mesmo. And if it had stopped there, Howard would have said, oh, atheists go to heaven, it's all good. E se parasse ali mesmo, o Howard teria voltado e dito, os ateus também vão para o céu, dá tudo certo. But that would have been a wrong conclusion. Mas seria uma conclusão errada.
And by the way, like I said, people are hesitant to come forward to talk about their near-death experience. E você lembra que eu te falei que às vezes as pessoas têm medo de pronunciar, de falar o que experimentaram? But of the thousands who have, Mas dos milhares que realmente relataram, 23% have reported hellish experiences. 23% relatam experiências infernais. And I write a chapter in Imagine Heaven about that. We have to take that into account. E eu escrevo um capítulo só sobre isso também no Imagine Heaven. Temos que lembrar isso. Because as Howard followed these people, they led him, and after a while he realized they were deceiving him. Então, enquanto o Howard seguiu aquele comitê, ele descobriu que estavam enganando ele. And he ended up in a place just like Jesus talked about, of outer darkness. E ele terminou num lugar como Jesus descreveu como trevas profundas. And they turned on him and they began to maul him. E eles se voltaram contra ele, começaram a abusar dele. Now, because Howard had not crossed that border or that boundary into eternal life, I believe he was still able to make a decision. Mas por causa que o Howard não havia atravessado aquela barreira, aquele lugar onde não tem mais retorno para a vida eterna, ele ainda teve opção de fazer uma decisão. And in the midst of this hellish experience, he remembers a song when a neighbor brought him to church as a child. Jesus loves me. E nesse momento de ser atacado por esses demônios, ele lembra de uma música que o amigo dele levou ele para a escola dominical como criança. Jesus me ama. And in that moment, he wanted that to be true, even though he didn't know if it was true. E naquele instante ele queria que aquilo fosse verdade, mesmo que ele não sabia se era verdade. And he cried out, Jesus, could you really save me? Save me, Jesus. E ele gritou ali naquelas circunstâncias, Jesus, você ainda pode me salvar, então me salve. And he said that into that darkness comes this light, brighter and brighter, until brighter than the sun. Então ele disse, naquele momento entrou naquelas trevas uma luz que ficou cada vez mais brilhoso e mais brilhoso que o sol. And arms reach out and pick him up and hold him. E braços se estendem e levantam ele e seguram ele. And he's weeping like a baby because he realizes he was wrong about God. He was wrong about Jesus all the times he had cussed them. E ele começa a chorar como um bebê porque ele descobre que ele estava errado sobre Deus, errado sobre Jesus. Todas aquelas vezes que ele tinha amaldiçoado. And he said Jesus was rubbing his back like a father would. E diz que Jesus estava passando mão nas suas Comforting costas him. como um pai faz com o bebê. And then he shoots him out of there, takes him out of there, and as Jesus is holding him in the presence of angels, he gives Howard a life review. Então ele sai dali, enquanto Jesus segura ele na presença de anjos, Jesus passa a vida dele por frente dos olhos dele. Listen to how this atheist college professor and then Dr. Mary Neal talk about the life review. Escuta como o Howard fala sobre ver a vida dele e depois a Mary Neal. Howard, tell us about this life review that you had. There was a number of angels, I call them angels, who had been recording my entire life, all my life, and Jesus wanted them to play out in chronological order the scenes of my life. And the entire emphasis was on my interaction with other people, of course, initially starting out with my mother and father and my sisters, and then, school and friends. And so you saw it, or you we saw it, experienced we felt it, we experienced it. It was really interesting because it was the whole emphasis was on people and not on things. Matter of fact, there were some instances where I had won promotions, honors, awards, and they skipped them. And I said to Jesus, "You're skipping the most important thing in my life. This is what I lived for, to get this award, Kentucky Artist of the Year." Big banquet in my honor and a big cash prize and everything. And he said, "That's not what we're here for you to see. That's not important. What I want you to see is how you treated the students." So what I learned in my life review was that the relationship with my father, I had participated in the breakdown of that relationship as much as he did. He was not a good father to me, and I resented it, and I was angry at him, so I did everything I could subconsciously and sometimes consciously to be as rebellious and as cold-hearted towards him as possible, which only aggravated him more and made him more of a hostile father. So
the things that I had seen in my life that where I was the victim and everybody else was the bad guy, I came to find out it was a two-way street. We were both playing this game. As my life progressed from my adolescence into my adulthood, I saw myself turning completely away from God, church, all that, and becoming a person who decided that life was all about the biggest, baddest bear in the woods wins. And now I began to experience Jesus and the angels' literal pain. What do you mean? Emotional pain with watching scenes in my life. And like, here's the nicest, kindest, most loving being I've ever met, who I realize is my Lord, my Savior, even my Creator, holding me and supporting me, trying to give me more understanding of my life. And it was figuratively, not literally, like I was like stabbing him in the heart as we're watching this stuff. And the last thing I wanted to do was to hurt him. And I don't want to hurt him to this day. Jesus is a very feeling man. God is a very feeling creator. What were you seeing played out? I saw scenes where my sister was in bed crying, and I got up in the middle of the night and went in and put my arms around her and hugged her. And Jesus and the angels were so filled with joy that I had been willing to do that, to try and, help her a little bit in her grief. But those were rare, the scenes of my indifference. Just seeing people as objects in order to maneuver around through or, to shift to further my goals and my ambitions. We did go through a life review, and it Eu was passei a nothing minha like vida I would have imagined. e era muito diferente do que eu imaginava. My life was laid bare Minha vida for foi all deixada its aberta good para and bad. tudo que era bom, And tudo que one era of the ruim. things we did was look at many, many, many Uma das events coisas que throughout my fizemos life foi that observar I would have muitas otherwise called circunstâncias terrible que or eu horrible chamaria or de sad or terrível, bad or de tragic. horrível, And trágicos. instead of looking at an event in isolation Então, or looking em at vez de how it olhar impacted me and my isoladamente little para um world, evento, I had the most remarkable experience eu of tive a seeing the experiência ripple effects de poder ver of the todo event when o seeing efeito colateral 25, 30, 35 de times como removed. o que acontecia na minha vida afetava pessoas Howard, tell us 20 about e this. 30 pessoas distantes de mim. Now think about that. Pensa sobre isso. First, here's a college professor, an atheist. Aqui nós temos professor de faculdade ateu. He has this experience. He comes back and 2 years later leaves his tenured professorship to become a Christian pastor. E 2 anos depois dele voltar dessa experiência, ele deixa sua situação segura de professor e se torna pastor. His wife, who was still an atheist, divorced him because of it. A esposa dele, que se mantinha até, ela deixou ele. How do you explain that? Como é que você descreve? Como é que você vai falar sobre isso? Jesus. É Jesus. Jesus is the highlight of heaven. Jesus é o ponto mais alto do céu. And one day, just like Dr. Mary Neal said, E dia, da mesma forma que a doutora Mary Neal disse, one day you're going to be in the presence of Jesus. você vai estar na presença de Jesus. The one who right now is your best friend, Aquele que agora, hoje, knows é you seu better melhor than amigo. anybody, Conhece loves você melhor do you que qualquer more than pessoa. anybody. Te ama mais do que qualquer pessoa. And in his presence, he wants to show you how every one of your acts of kindness, every act of sacrifice, how it made an impact and rippled through humanity. E dia ele vai querer te mostrar como todos os teus atos de caridade e de sacrifício fizeram efeitos colaterais através da sociedade. That's what life is about. E é por isso que estamos vivos. To love God Para amar Deus. and to let his love flow through us to other people. E que o amor dele passa por nós e chegue a outras pessoas. Will you pray with me? Vamos orar? If you don't know right now that you are an adopted child of God and will forever be in heaven with him,
Se você não sabe agora, nesse instante, que você já é um filho adotivo de Deus e que você tem a promessa de eternidade com Ele, He's not going to force you to love him. He's not going to force you to be in his family. Ele não vai forçar você a amá-lo, Ele não vai forçar você a entrar na família, But he's inviting you right now. mas Ele te convida agora mesmo. He says, just come to me in your heart. Tell him right now. Ele diz, vem para mim, no seu coração agora, fale com Ele. God, I want your forgiveness offered through Jesus. Deus, eu quero o seu perdão que é oferecido através de Jesus. God, I want your love. I want your guidance. Here is my life. Deus, eu quero o seu amor, eu quero que você me guie. Aqui está a minha vida. Tell him that in your heart. He knows your heart, and that's all he wants, a heart turning back to him. Fale isso agora no seu coração. É isso que Ele deseja, um coração que retorna para Ele. And you can know that eternity with God is your destiny. E você pode ter a certeza que a eternidade com Deus é o seu destino. And God, help all of us who know that. Help us live for the life that lasts and that matters. E Deus ajude a cada um de nós que já temos isso, que a gente possa decidir viver pela vida que dura para sempre. Help us not hold anything back from you, but to live all out to help people know your love. Deus, não nos permita segurar coisas, que a gente possa viver com tudo para aquilo de amar pessoas. And thank you for your promise that this life does not end. It's just the beginning. Obrigado pela sua promessa que essa vida não termina, isso é só o início. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Thank you. Queria convidar você para ficar em pé. Eu sei que Deus está falando, mas eu quero que hoje seja uma noite de vitória. Se Deus falou com você hoje, que esse é o momento de você entregar a sua vida a Jesus, de ter o que foi descrito aqui: salvação, perdão dos pecados, um futuro no céu. E Deus está falando com você. Nós queremos celebrar esse momento contigo, essa entrada na família de Cristo contigo. Levanta a sua mão. Quem Deus está falando contigo hoje? Amém. Tem mais alguém ali? Amém. Mais alguém? Eu quero te convidar. Nós não queremos perder esse momento. É tão precioso esse momento. Saia do seu lugar e vem para cá. Nós vamos orar com você. Pode vir aqui. Nós temos Michele, pode vir aqui também orar. Nós queremos estar junto contigo nesse momento. Alguém vai vir abraçar você. Pode sair do seu lugar. Você não está sozinho. Estamos recebendo agora você, mas mais importante, Deus está vendo o seu coração e vai receber você para dentro da família de Jesus. Sai do seu lugar. Você diz: olha, Deus falou comigo hoje, eu quero fazer parte da família de Jesus. Pode vir aqui. Quero pedir mais os nossos líderes aqui para vir orar com as pessoas que estão chegando. Temos mais aqui, do lado de cá. Você que veio aqui, a decisão é muito pessoal. Nós estamos abraçando você, nós estamos junto com você, mas a decisão é sua. Então queremos convidar você para orar agora, no seu coração. Pode vir aqui e orar junto. Ora assim, diga: Jesus Cristo. Pode dizer assim: Jesus Cristo, te entrego a minha vida. Perdoa meus pecados. Entra na minha vida. Toma conta de tudo. De hoje em diante eu sou seu. Fala com suas próprias palavras. Entrega a sua vida a Jesus. Ele te recebe. Ele te ama. E nós te amamos também. Enquanto eles estão orando, eu quero falar com você que já conhece Jesus há algum tempo. Meu amigo, um dia você e eu vamos chegar diante de Jesus, e coisas que não tinham nenhum valor vão estar ali naquela revisão da nossa vida. E será que Deus vai olhar e dizer: meu filho, olha só, você tinha oportunidade após oportunidade para me representar, para viver para as coisas eternas. O que você fez com o seu tempo? O
que você fez com o seu tesouro? O que você fez com o talento que eu te dei? Querido, eu queria que esse encontro com Jesus para você, eu quero a mesma coisa que eu quero para mim, que seja uma grande celebração de galardão eterno. Mas eu sei que Deus está falando com alguns que precisam se arrepender de não viver desse jeito hoje, para que daqui para frente seja um novo começo, para investir no relacionamento com Deus e com pessoas. E se Deus está falando contigo, levanta a sua mão para saber com quem mais Deus está falando além de mim. Amém. Deus nos dê um corpo de membros, de família, cheio de paixão para Ti e para as pessoas, Deus. Não nos permita chegar naquele dia e perder tudo em chamas, porque tudo que nós fizemos foi para orgulho ou para as coisas passageiras. Nos dê uma vida de impacto, de influência para a glória de Deus. Se Deus está falando contigo, você quer esse novo começo, daqui para frente, seu legado seja de amar pessoas, também pode sair do seu lugar enquanto a gente canta essa música. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. Vai valer a pena, Deus, nós te entregamos nossa vai vida, valer a Deus. pena, Queremos vai amar valer a essa cidade, pena Deus, mesmo. porque vai valer a pena. Vai valer a pena, Queremos ser homens e mulheres íntegros no vai casamento, valer a pena, amando nossos filhos, vai nossos valer a vizinhos, pena mesmo. que vai valer a pena. Eu quero falar para vocês que vieram aqui e fizeram uma decisão para Jesus. Eu não consigo expressar como é importante para nós participar desse momento na vida de vocês. É a razão que nós existimos como igreja. Então nós não queremos perder o contato contigo. Tem alguém do seu lado e eles vão pegar seu contato para você poder visitar uma célula aqui. Um grupo de pessoas vão poder, talvez depois vai para outra célula, não sei, né? Talvez vai ficar muito longe, mas vai ter uma agora que vai te receber de fato. E aí depois vamos achar a perfeita. Mas não saia daqui onde você encaminhar sozinho, porque você é muito importante para nós. Então eu queria esse compromisso. Cada um que entregou a vida a Cristo, que você entregue seu nome, seu telefone para a pessoa que está ao teu lado, porque nós queremos caminhar com você. Você que Deus está falando contigo como membro do corpo de Cristo, não saia daqui sem decisão para agir. O que você vai fazer essa semana para amar pessoas, amar Deus? Como é que você vai deixar o que Deus te falou acontecer na sua vida? Faça isso, saia daqui com vitória.